Bem, boa tarde a todos os participantes desse evento virtual sobre internacionalização do currículo. Mais uma vez, nós agradecemos por estarmos juntos aqui neste ambiente virtual para discutir o tema de internacionalização do currículo e trocar experiências nessa temática. Nós agradecemos também ah, aos membros, né, do Escritório de Cooperação da UEM e da Secretaria de Relações Internacionais da UFES, né, que ajudaram a tornar esse evento possível. Bem, na semana passada nós tivemos apresentações das professoras Anouk Vandenberg, da Universidade de Santiago do Chile, e Luciana Stalivieri, da Federal de Santa Catarina, as quais compartilharam seus conhecimentos e práticas nessa área de IDC. Bem, conforme informado anteriormente, na sessão de hoje nós teremos breves apresentações de professores relatando suas experiências com internacionalização. Então, serão 2 professores da UEM e 2 professoras da UFES, né? Eles foram convidados com base nas respostas indicadas no formulário de inscrição para esse evento. Cada um terá 20 minutos para apresentar suas experiências, e ao final de todas as apresentações, teremos um tempo dedicado ao debate e perguntas sobre internacionalização do currículo. A apresentação seguirá a seguinte ordem. Primeiro, a professora Kíria Finardi, da UFES, do Departamento de Linguagens, Cultura e Educação. A segunda apresentação será da professora Heloísa Saito, da UEM, do Departamento de Teoria e Prática da Educação. A terceira apresentação da professora Raquel Vicente, da UFES, do Departamento de Medicina Social. E a quarta apresentação do professor Maico da Silva Barreto, da UEM, do Departamento de Enfermagem. Pedimos que coloquem as perguntas no chat para os professores responderem após as apresentações. Também pedimos a gentileza de desligar os microfones durante as apresentações para não haver interrupções. A parte inicial desse evento, contendo as apresentações, será gravada. Desejamos, então, um bom evento a todos. Kíria? Obrigada. Eu vou pedir para o Felipe me auxiliar. O Felipe produziu os slides junto comigo, esse é um trabalho super, hiper colaborativo, de várias mãos, né, pelo menos 4, então vou pedir que o Felipe me ajude também a passar os slides, e só considerando assim a questão de tempo, que eu vou fazer a exposição somente eu, em vez de envolver o Felipe nisso, para que ele possa ficar na organização e me auxiliando aqui com os slides. Mas, certamente, tenho certeza que o Felipe, como sempre, vai estar muito disposto a responder quaisquer perguntas, enfim, continuar esse diálogo com vocês depois também. Eu tenho entendido que, se eu não me engano, a professora Heloísa, que vai fazer a apresentação depois de mim, ela vai trazer também assim, alguns conceitos, algumas considerações gerais sobre o COIL. Então, apesar de eu ter colocado esses conteúdos nos meus slides, priorizando esses 20 minutos que a gente tem, eu vou tentar fazer o seguinte, eu vou tentar passar mais rapidamente essa primeira parte, que é uma parte mais geral, dando uma ideia bem geral do que seria o COIL, para focar especificamente nos casos, nas experiências que nós tivemos com essa abordagem na UFES. Então, o objetivo dessa apresentação é falar um pouquinho dessa abordagem, que a gente diz COIL, porque em inglês a abreviação Collaborative Online International Learning acabou sendo mais fácil, a pronúncia é COIL. E como é que a gente pode usar, quem sabe, essa abordagem para a internacionalização do currículo. Próximo, Felipe. Eu não vou, como eu comentei aqui, me deter muito, né, sobre o que seria o COIL, enfim, mas, assim, para dar uma ideia bem ampla, para aqueles que estão nos ouvindo, e como que isso pode se relacionar com a internacionalização do currículo, a diferença de uma abordagem COIL com um intercâmbio virtual, ou com uma mobilidade virtual, por exemplo, muita gente acha que é a mesma coisa, simplesmente você ter um contato com uma pessoa, isso significa COIL. Não necessariamente. O COIL seria, geralmente ele é pensado curricularmente, né, a gente não tem muitas experiências, eu vou falar de uma hoje, mas o COIL geralmente ele é pensado em relação ao currículo, ou seja, eu tenho um curso aqui,
e eu resolvo dar partes desse curso em parceria com outros professores, outros cursos em outros locais, com outras línguas, e geralmente por meio online, por isso que chama COIL, né, do online. Mas existem possibilidades a gente pensar também o COIL como uma abordagem de intercâmbio e trocas virtuais e colaborativas para o aprendizado de dois grupos que tenham interesses convergentes. Próximo, Felipe. Acho que a gente pode ir também para o próximo slide. Aqui a gente só está focando nessa questão da possibilidade de interdisciplinariedade, né, trabalho em equipe, o potencial que o COIL tem para a gente poder desenvolver questões de interculturalidade, justamente para a gente estar colocando, geralmente, duas salas, né, dois grupos de estudo, ou duas disciplinas, uma aqui e outra em outro local. Próximo. Aqui a gente pode ver que a abordagem COIL, ela geralmente tem a parte do planejamento, né, quando a gente vai pensar na disciplina, qual que é a instituição do lado de cá, qual seria o idioma que é usado na instituição do lado de cá, os critérios atribuídos para avaliação dessa disciplina, desse curso ou dessa atividade, e a gente tentar fazer um pairing, um pareamento, né, uma comparação com essas características no curso, na instituição onde a gente está pensando em fazer essa colaboração. Pode ser de duas instituições, às vezes mais. Alguns dos exemplos que eu vou trazer para vocês hoje tem mais de uma instituição. E aqui, assim, de forma bem geral e bem ampla, as 4 fases, né? Primeiro da formação de equipes, depois a discussão sobre como é que funcionaria a comparação entre os dois projetos e os dois planos de ensino nas duas instituições, a execução em si, por último, a avaliação dessa abordagem desse projeto. Próximo. Aqui a gente traz um pouquinho assim do que seriam as atribuições dos professores envolvidos numa abordagem COIL e o que seriam as atribuições dos alunos, mas lógico que dependendo de como a gente pense nesse projeto, isso também pode ser mudado. Como eu disse, eu tentei pensar em algumas possibilidades do COIL, não só para esse formato tradicional de 2 salas de aula em 2 locais diferentes no mundo, mas eu tentei pensar também fora do currículo, né, para a gente discutir um pouco sobre as possibilidades para a internacionalização do currículo. Então, eu vou comentar com vocês hoje algumas possibilidades a gente usar o COIL, não só entre professores e alunos de diferentes locais, mas como formação de recursos humanos numa determinada instituição, ou como projetos de extensão, enfim, com algumas variações. E aqui tem alguns exemplos e níveis que eu trouxe da minha experiência, que é o que eu vou tentar apresentar para vocês hoje. Então, eu vou falar sobre pelo menos uma experiência em disciplina da graduação, onde uma disciplina minha da graduação se juntou com uma outra disciplina de outras instituições. Também, como um exemplo de uma disciplina da pós-graduação, como é que a gente pode fazer o COIL na pós, como é que a gente pode usar especificamente com grupos de pesquisa ou grupos de estudo. Ainda, o exemplo número 5 é uma inovação que eu acho que a gente está tentando fazer. A professora Zezé e a Flávia estão aqui, elas vão poder me ajudar também, porque a gente está com uma proposta, esperando resultado positivo, sobre essa possibilidade, ou seja, como é que a gente pode usar o COIL para tentar fazer uma parceria institucional. Também pensando nas possibilidades de parcerias interinstitucionais, mas não necessariamente com países diferentes, e, finalmente, o da extensão. Então, são esses os exemplos que eu vou tentar trazer para vocês hoje. Alguns deles já foram feitos, outros estão em andamento, e acho que o 6º e o 7º ainda estão para ser realizados. Então, vamos lá, exemplo da graduação. Todos esses que eu vou passar para vocês aqui, pelo menos a graduação, são projetos COIL que já foram realizados. O primeiro que eu vou comentar com vocês foi feito entre a Universidade Alberto Hurtado, no Chile, na disciplina de graduação, de formação de professores, que era equivalente à mesma disciplina de formação de professores de inglês aqui. Eu encontrei a mesma disciplina lá no Chile, entrei em contato com a professora e perguntei se a gente podia fazer um pareamento.
como a carga horária e os dias eram um pouco diferentes da disciplina, a gente decidiu fazer um piloto de 4 encontros entre as duas equipes, mas por conta de greves e outros problemas que a gente teve nesse percurso, não foi possível fazer os 4 encontros como a gente tinha planejado. Isso foi durante o ano de 2018 e 2019, na minha disciplina, na graduação de estágio supervisionado de letras em inglês, a gente teve 24 alunos aqui e 22 lá, envolvidos, e a duração foi só 2 semanas. Como eu disse, deveria ter sido 4 semanas, acabou sendo apenas 2 semanas e 2 encontros por essas questões. E ainda que os idiomas dos envolvidos sejam inglês, espanhol e português, o idioma que nós usamos nas interações online foi o inglês, porque os nossos alunos não falavam espanhol, os alunos de lá não falavam português. Então, o idioma usado foi o inglês. Próximo. Essa é uma foto. Na época, a gente ainda estava no presencial, né? Isso foi antes da pandemia, nem lembro mais como é que é isso, gente. Estou tão traumatizada agora só com... Mas se vocês, as pessoas que... eu tenho certeza que Flávia e Maria José vão reconhecer essa sala. Essa é a sala da Pró-Reitoria, né, de pós-graduação. E na época, a gente não tinha condições, na minha sala de aula, no IC4, na UFES, de conseguir fazer essa conexão online. Então, o que nós fizemos? Nós reservamos a sala da PRPPG para poder fazer esses encontros. Esse foi um dos fatores também que não possibilitou que a gente tivesse mais encontros, porque era muito difícil a reserva da sala da PRPPG na época, e a gente não podia estar usando para aulas online, né? Ela era reservada para defesas e outros procedimentos online. Então, essa é a foto do encontro que a gente teve com o meu grupo lá. E acho que foi o único encontro online, mas com a minha turma presencial que eu tive. Depois disso, foi só pandemia. O segundo exemplo que a gente tem na graduação foi uma colaboração entre a Universidade de Coventry, na Inglaterra, a Flórida, na Espanha. Eu não sei pronunciar essa palavra, acredito que é Felipe, ajude, Bom, se o Felipe não sabe... se o Felipe não sabe, falando 5 idiomas, nenhum de vocês vai saber pronunciar também, então eu me sinto também eximida da responsabilidade. Essa universidade na China, e o nome desse projeto é BMELT, na verdade, é um projeto que não foi proposto por mim, foi proposto pela professora Marina Orsini Jones, de Coventry, que é minha parceira em vários projetos, então eu fui participante, não a proponente desse projeto. Ele foi realizado no ano passado, na disciplina de formação de professores de inglês, e a inovação dele é que ele usou não só 3 universidades, né, em vez de 2, foram 3 instituições, 4, na verdade, instituições diferentes, mas também ele juntou alunos de graduação e de pós, né, trabalhando com a formação de professores de inglês. A duração foi 4 semanas e o idioma somente o inglês, porque... eu acho que a próxima slide, Felipe, não sei se vai aparecer, aqui vocês podem ver a nacionalidade dos envolvidos, né? Então, a gente teve chinês, britânico, polonês, francês, espanhol. Então, assim, o único idioma realmente que possibilitaria a comunicação entre nós foi o inglês, que foi o idioma efetivamente usado. Nesse mapa, que eu acho muito interessante, esse projeto foi, assim, muito inovador e muito interessante em vários sentidos. Um deles porque nós usamos um MOOC, eu não sei se todos conhecem MOOC, é um Massive Online Open Course, é um curso massivo e aberto a um público amplo. A diferença de um MOOC, de um curso online, por exemplo, é que um curso online ou um curso à distância, né? Ele é ofertado para um público específico, ele não é aberto para qualquer um que possa fazer. Enquanto o MOOC, ele é ofertado, qualquer pessoa pode se inscrever. Lógico que alguns são pagos, então a pessoa só vai receber certificado se pagar, outros são abertos, como é o caso desse MOOC que nós fizemos. O interessante nesse MOOC é que, geralmente, o MOOC ele é feito online, né? Então, os alunos participam online, mas ele não faz parte da carga curricular. E aqui está uma ponte de como nós podemos, talvez, pensar nessa internacionalização fora do currículo, né? Nós fizemos uma inversão da sala de aula invertida, agora a cabeça de vocês vai dar nó. Se segurem e apertem os cintos, que até eu, quando vi a proposta desse projeto, falei, meu Deus, isso aqui é até zonza. Ou seja, a gente tem a sala de aula invertida, né, onde o que geralmente a gente faz na sala de aula, a gente faria fora da sala de aula. Aqui não só nós invertemos a sala de aula invertida, mas nós ressignificamos um MOOC, que deveria ter sido usado de uma forma específica, para ser usado nessa inversão da sala de aula invertida. Então, os alunos
tinham acesso aos conteúdos através do MOOC, eles faziam isso sozinhos, e eles viam nos encontros síncronos online com as 3 universidades para que nós pudéssemos refletir e discutir o que eles aprenderam sozinhos através do MOOC. Aí a gente geralmente tinha um momento em que todos estavam juntos na mesma sala, e no segundo momento, na segunda hora, a gente distribuía os breakout rooms, né? Ou seja, a gente tinha grupos de 4 ou 5 alunos tentando fazer com que em cada sala tivesse pelo menos uma nacionalidade diferente, para que não tivesse, o que foi difícil, porque às vezes eram mais brasileiros do que os outros alunos. Então, eles iam para esses breakout rooms, onde tinham alunos de diferentes países, para discutir os conteúdos do MOOC. Essas vozes adicionais que nós tivemos nesse projeto, né, que foi cabeceado pela professora Marina, e que depois foi replicado, eu fiz o mesmo projeto, só que eu propondo e replicando aqui no Brasil. Ele teve a participação do professor Abram, que era da Espanha, a professora Wunima da China, eu dando o módulo de Global English, e a professora Marina, que foi a proponente do Reino Unido. Próximo. Aqui a gente tem esses são todos os dados que eu estou trazendo desse projeto para vocês. Esse é o Padlet que foi criado com os alunos, né? Todas as aulas, todos os encontros, como eu comentei, a gente tinha, geralmente eram encontros de 2 horas. Então, no primeiro momento, estavam todos juntos, com todos os professores envolvidos, e a gente tinha, cada dia, um professor era responsável por fazer a sua conferência, vamos colocar assim. No segundo momento, a gente dividia os alunos em breakout rooms, e cada professor também ia para uma sala diferente para fazer a discussão com os alunos, tudo isso virtualmente, lógico. E daí nós criávamos um Padlet para cada um desses breakout rooms. Então, a partir da discussão que eles tinham nesses grupos menores, eles colocavam as suas percepções, enfim, as suas conclusões, ou as respostas às perguntas que tinham sido colocadas para provocar a discussão nesse Padlet. Então, está aí um exemplo para vocês. Próximo. Bom, outro exemplo que nós temos na graduação, então eu fiz exatamente aquilo que eu tinha visto como participante do projeto da professora Marina. Agora eu propus esse projeto aqui no Brasil, convidei a professora Marina e também outros colegas da Universidade de Colombo, em Sri Lanka, mas eu que propus, que fui a proponente desse projeto aqui na UF. Só que dessa vez, então esse foi em 2020 e 2021, com a minha turma, a disciplina de letras em inglês, do estágio supervisionado. O tema desse projeto foi possibilidades do COIL para o desenvolvimento da internacionalização em casa, porque, lógico, a gente já estava na pandemia, a possibilidade de mobilidade virtual era 0, então o objetivo era, e mesmo que nós tivéssemos, preciso fazer um parênteses aqui, mesmo que nós tivéssemos possibilidade de mobilidade virtual, nós sabemos que a mobilidade virtual está disponível para menos de 2% da comunidade acadêmica. Então, nós precisamos pensar em estratégias e abordagens que sejam mais inclusivas e que possam atingir de forma mais ampla a comunidade acadêmica. Então, eu tinha já esse interesse antes da pandemia, mas a pandemia, no meu caso, só veio me ajudar, porque aquilo que eu tinha interesse em fazer antes, que era muito mais difícil, foi possível fazer depois da pandemia. Então, nós tentamos propor o COIL como um propulsor, incentivador da internacionalização em casa, já que todos podiam participar e não somente aqueles que podiam viajar. Foi feito também na mesma disciplina, com a diferença que agora foi na minha disciplina na graduação e no mestrado de letras em inglês, de formação de professores de letras em inglês, no caso da professora Marina, em Coventry. Tivemos 19 alunos daqui contra 10 de lá, e isso, em certos momentos, foi um pouco de problema, porque os brasileiros eram sempre em maior número, e sempre muito mais descontraídos, muito mais falantes, tipo Kíria, tipo eu, aqui. Então, isso em alguns momentos criava alguns problemas de interculturalidade que nós tivemos que saber lidar. Por exemplo, como a gente lidar com alunos que são mais tímidos, mais retraídos nessas salas de breakout rooms. Aqui vocês têm um pie chart, né, um gráfico com as nacionalidades dos alunos envolvidos nesse projeto. Vocês vão ver que, lógico, nós brasileiros estávamos em maioria. Isso pode ser bom ou ruim, né, dependendo de como a gente veja. Próximo. Vocês desculpem eu estar falando assim rápido, que como eu quero dar pelo menos um exemplo de cada um desses níveis, então depois, se tiver oportunidade, vocês tiverem perguntas, obviamente eu vou responder.
Bom, aí essa foi a programação, esse MOOC, que foi o último, né, de 2020 e 2021. Nós fizemos ao longo de 7 semanas, então ele foi bem mais longo, foi uma parceria bem mais consolidada. Aqui estão os conteúdos do MOOC que a gente trabalhou dentro do currículo da disciplina de estágio supervisionado. Então, nós ainda estamos falando em internacionalização em casa, mas ainda dentro do currículo. Não chegamos ainda nas possibilidades fora do currículo. Próximo. Isso, mais 5 minutos. Uhum. Vixe, então, próximo já. Bom, exemplos na pós-graduação. Esse exemplo não é, na verdade, um COIL, mas foi assim, nós conseguimos trazer a professora Pat Moore, que é uma colega, né, para fazer uma aula, na verdade foi um encontro, vejam as sementes, os frutos que a gente pode ter de um encontro. Essa professora, na verdade não foi um encontro, acho que foi um seminário de 1 ou 2, Felipe vai lembrar, 2 ou 3 aulas, mas foi assim, uma semana que essa professora passou em Vitória. Isso. E olhe os frutos que nós tivemos. Essa professora veio uma semana aqui, eu levei ela no PPGA, apresentei para o meu grupo de pesquisa, o Felipe entrou em contato com essa professora, ela aceitou co-orientá-lo, o Felipe fez o doutorado dele em cotutela, com a supervisão da professora Pat Moore na Espanha. Então, às vezes, mesmo que a interação seja pequena, como a dela, por exemplo, foi 2 ou 3 aulas que eu fui capaz de trazer ela aqui, mas já foi suficiente para que nessas 3 aulas ela pudesse expor os interesses de pesquisa para ela, se ligar com interesses de pesquisa que nós tínhamos com estudantes da pós-graduação, então isso tem sido assim muito eficaz. Eu tenho feito a mesma coisa, todas as vezes que eu vou fazer uma visita técnica numa universidade, eu me encontro com todos os grupos de pesquisa nessa universidade para falar das pautas, não só da minha, mas do meu programa, para que a gente possa conectar com alunos que tenham interesse em fazer essas conexões. Outro exemplo, agora em outro programa, né, o de educação, foi a vinda do professor Roger Dale. Depois nós tivemos também parcerias com a professora Ana Sevilha Pavon, que participou, inclusive, da banca de doutorado do Felipe, ela é da Espanha, ela participou da banca de doutorado do Felipe e hoje está co-orientando também, em supervisão, em co-supervisão e co-tutela, a Ana Raquel, que é minha orientanda de doutorado no PPGE e que trabalha também na Secretaria de Relações Internacionais. Então, às vezes, um contato que o professor consiga disponibilizar para o grupo de pesquisa ou para a sua turma, na graduação ou na pós, ele já pode ser muito bem aproveitado se os alunos se conectarem, né, com essas possibilidades. Próximo. Aqui a gente tem um exemplo, né, dessas possibilidades a nível de pós-graduação. Essa foi uma participação que eu fui convidada para falar sobre pesquisas narrativas no mestrado em educação na Colômbia. E eu abri esse convite, mesmo sem consultar a minha colega lá na Colômbia, eu abri esse convite para o meu grupo de pesquisa, eu fiz esse desafio, eu falei, gente, eu tenho que falar para turma de mestrado lá na Colômbia. Vocês querem ir comigo? Aqueles que trabalham com pesquisa narrativa. Meu grupo de pesquisa aceitou, alguns, né, do meu grupo de pesquisa aceitou, e aqui vocês vão ver, por exemplo, nós temos a Ana Raquel, essa que está aqui no canto, que é minha orientanda de doutorado, que falou sobre a pesquisa dela, Carlos participou também, eu tive 3 ou 4 integrantes do meu grupo, orientando os meus e do meu grupo de pesquisa, que foram falar sobre as nossas pesquisas, as nossas abordagens, no grupo de pesquisa da professora lá. E como consequência disso, nós estamos estreitando relações e possibilidades, né, de trabalhos em parceria. Então, é muito importante não só ou seja, nós socializarmos as nossas agendas e os trabalhos dos nossos grupos de pesquisa, não só do professor, mas também os alunos poderem fazer isso. Próximo, por favor. 3 minutos, querida. Tá, não, acho que agora vai dar certo. Eu quero mostrar um exemplo, por exemplo, o Felipe faz isso muito bem. No nosso grupo de pesquisa, a gente tem reuniões nas sextas-feiras, né? E nós abrimos a possibilidade para integrantes do nosso grupo de pesquisa trazerem convidados externos. Então, quando a gente está lendo pesquisador externo, quando existe a possibilidade, a gente convida esse pesquisador, e não somente eu, antes era somente eu. Agora, os meus próprios orientandos e os ex-orientandos, como é o caso do Felipe, se encarregam de organizar o encontro, fazer os convites, organizar os textos que são lidos. Esse é só um exemplo, né? Um Tiago Veronese, que está fazendo doutorado na Universidade da Flórida, nos Estados Unidos,
fez um convite, por exemplo, a colega dele da Universidade da Flórida, a professora Dillis, e ela veio no nosso grupo de pesquisa. O Felipe já fez diversos convites e organizou diversos encontros desse tipo no nosso grupo de pesquisa. Uma outra possibilidade são grupos de estudo. Eu tenho, por exemplo, esse grupo de estudo Decolonial Match, que tem como objetivo pesquisar abordagens decoloniais na internacionalização do ensino superior e na educação superior, e ele foi aberto assim, a alunos, professores e pesquisadores do mundo todo. Nós temos absolutamente uma representatividade assim, bem democrática. A maioria é brasileiros, mas nós temos pesquisadores do Chile, da Itália, Inglaterra, Espanha, Índia, Suíça, Alemanha. Então, é uma possibilidade da gente fazer esse COI, ou seja, essas parcerias por meio de grupos de estudos também, não somente grupos de pesquisa. E, finalmente, esse exemplo institucional, que é o que eu ia comentar, que a Flávia e a Zezé aqui vão poder relacionar, nós submetemos um projeto para o Conselho Britânico, né, para a gente poder estimular a proposição de políticas de inclusão de gênero nas universidades, principalmente focando nas áreas duras da ciência, né, as áreas STEM, e para isso nós fizemos uma parceria com a Universidade de Coventry, e se o nosso projeto for aceito, uma das formas de execução do nosso projeto é justamente nós fazermos uma parceria COIL para que nós possamos interinstitucionalmente melhorar e propor políticas de inclusão para esses grupos. Como é que vai ser dado esses encontros? Como é que a gente vai trocar as melhores práticas? Aliás, exatamente como nós estamos fazendo aqui agora, né? Todos nós online conectados. A gente vai fazer a mesma coisa por meio desse projeto, e o resultado seria a proposição institucional de políticas com base nos conhecimentos e nos resultados desses projetos. Acho que meu tempo já estourou, né, Felipe? Então, eu vou parar de falar, e se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, me perdoem por passar do tempo. Eu não sei se você pode deixar, quem sabe, o último slide, Felipe, com os contatos, porque caso o tempo não alcance para a gente poder responder as perguntas aqui, eu e Felipe ficamos à disposição para responder perguntas, para poder fazer trocas de experiências. Nesse meu blog, inclusive hoje ele deve estar fora do ar, porque parece que está com algum problema, ele é o blog da UFES, né? Ele está com algum problema na manutenção. Mas se vocês forem nesse blog, por exemplo, vocês vão poder ter acesso a todos os conteúdos, fotos, vídeos, porque a gente grava vídeos com todos esses encontros, e fazer contato com a gente também para tirar dúvidas sobre essas abordagens. Obrigada pelo tempo e desculpem ter passado. Obrigada, Kíria, pelo excelente relato, quantas experiências, né? Muito interessantes. Então, agora a gente passa a palavra para a professora Heloísa Saito, da UEM. Vocês estão vendo? Tá certo. Bom, pessoal... Só que ele tem que colocar em formato apresentação. Vou colocar, é só para eu poder... Eu vou colocar, que daí eu não vou mais vê-los. Então, qualquer coisa, vocês me avisam, tá? Então, vou colocar aqui. Ai, caramba. Heloísa, se você preferir só minimizar... porque deu certo agora? Foi. Tá. Bom, então, primeiramente, uma boa tarde a todos, né? É um prazer poder socializar com vocês uma experiência que, na verdade, é uma primeira experiência minha do COIL, diferente da professora Kíria, que já fez algumas outras tentativas, né? E sempre nós sabemos que cada tentativa, cada experiência é muito mais qualitativa do que a anterior. Mas eu vou tentar relatar um pouquinho de como que nós tentamos organizar essa primeira ação de COIL aqui na nossa universidade, né? No curso de pedagogia, que na verdade assim, é um curso que abrange alunos de uma condição social não tão favorecida e que, portanto, tem essa questão da dificuldade de aprendizagem de línguas, né?
mas mesmo assim a gente tentou ter uma possibilidade deles terem oportunidades para pensar sobre uma outra cultura, sobre o conteúdo em si da disciplina. Então, foi uma tentativa inicial. É isso que eu vou socializar com vocês, tá? Então, eu sou a professora Heloísa Toshiri Saito, do Departamento de Teoria e Prática da Educação aqui da universidade. Também atuo no nosso programa de pós-graduação em Educação e, no momento, eu estou como coordenadora adjunta do nosso programa de pós. Bom, então, como que surgiu esse COIL aqui, né, na pedagogia? Então, primeiro, começou com um interesse pessoal, né, tendo em vista que, dentro das avaliações dos programas de pós-graduação, esse quesito de internacionalização está sendo cada vez mais propalado, né? Então, a partir disso, né, tendo em vista essa necessidade de buscar novos parceiros, novos colaboradores, eu fui procurando encontrar algumas possibilidades. E a partir dessa busca, né, o ECI, que é o Escritório Nosso de Cooperação Internacional, enviou um e-mail informando os professores que tinham que estava aberto, na verdade, essa possibilidade de COIL com a Universidade de Antioquia, na Colômbia. E então eu preenchi o formulário, né, pensando na disciplina da graduação e não da pós, que era específico para a disciplina da graduação, e enviei, mas na verdade eu não sabia muito direito onde eu estava me colocando, né, porque até então nunca tinha ouvido falar do código. Tinha conversado um pouquinho com a Luciana antes dessa ação de preenchimento do formulário, mas nada assim que me levasse a ter um conhecimento aprofundado do programa. Então, passado um tempo, eu recebi um contato da professora da Universidade de Antioquia, que ela me mandou um e-mail dizendo que gostaria de dialogar comigo, para nós verificarmos essa possibilidade de construirmos uma proposta conjunta do COIL. Então, nós marcamos uma conversa e tivemos alguns diálogos iniciais. Então, esses diálogos iniciais vieram primeiramente do contato dela, né, do e-mail dela. Aí nós agendamos, então, uma reunião no Meet, né, nos conhecemos, porque até então eu nunca tinha visto essa professora na minha vida. Conversamos um pouquinho sobre os nossos processos formativos, aquilo que nós ministramos aqui nas universidades, as nossas linhas de pesquisa, os nossos objetos de pesquisa, e começamos a traçar, então, alguns esboços iniciais a partir de uma proposta que a professora Shirley tinha, né, de formulário lá da universidade deles, que é essa que vocês estão vendo aí na figura, né, esse formulário aí no Word, que é um formulário que eles usam para fazer todo o preenchimento, né? Então, ela me apresentou como que era essa organização lá na universidade deles, disse o que deveria constar, né, nessa proposta COIL, e nós fomos dialogando. E no decorrer desses nossos diálogos, então, surgiu uma terceira professora, né, que foi a professora Ângela, da Universidade do México, lá de Matamoros. E como que a professora Ângela chegou, então, nesse contexto duplo, né? Ela acabou entrando em contato com a professora Shirley, que também estava tentando esse contato com outros professores, e então, nós três, então, tentamos ver uma possibilidade de adequação a partir das 3 emendas das disciplinas. Então, assim, eu sou professora da pedagogia, né, e a minha disciplina é uma disciplina voltada para a formação do professor para a educação infantil. A professora Shirley, por sua vez, ela trabalha com um curso de psicologia lá na Universidade da Colômbia, e a professora Ângela ministra a disciplina de aprendizagem da língua inglesa lá no curso de letras, né, deles, em inglês.
E olhando para as ementas das 3 disciplinas, que é aquilo que a Kyria falou, né, sobre a importância da gente ver aqui, né, como que daria para inserir essa nossa ação dentro da nossa ementa, dentro da nossa disciplina, nós chegamos num ponto em comum entre as três turmas, né, que na verdade, apesar de sermos cursos, de fazermos parte de cursos distintos, nós olhamos a ementa de cada disciplina e verificamos que um aspecto nos unia, que é o aspecto do desenvolvimento humano e como que o processo de aprendizagem se insere nesse contexto e contribui para esse desenvolvimento, né, da pessoa. Então, pensamos, então, esse tema, esse conteúdo, né, e começamos, então, a fazer as elaborações daquela proposta que no formulário a partir da Universidade da Colômbia. E, então, né, a partir disso, então, iniciamos essa parceria tripla, né? Aqui, como eu falei para vocês, daqui da UEM, da Universidade Tecnológica de Antioquia e da Universidade Tecnológica de Matamoros. E foi, assim, uma experiência que, na verdade, foi inicial para as 3 professoras, porque nem eu, nem a Shirley, nem a Ângela tínhamos, né, em nenhum momento anterior, realizado uma ação COIO. Então, nós contamos muito com a ajuda dos nossos escritórios de cooperação, né? Então, o que nós fizemos? Como nós não tínhamos essa experiência, eu contactei o ECI, a Ângela contactou o escritório dela e a Shirley a mesma coisa. Então, nós nós fizemos uma reunião conjunta entre as professoras e os escritórios de cooperação e traçamos algumas ações, né? Assim, por exemplo, de estabelecer convênio entre as 3 instituições para que nós pudéssemos dar uma formalidade maior para a nossa ação, para que não fosse apenas uma ação de docente para docente, mas sim de universidade para universidade, né? Até porque, como a Kyria colocou, a partir dessa ação do COIO, outras ações decorrem, né, a partir dessa parceria COIO. Então, isso é importante que a gente tenha estabelecido esse termo de cooperação para que as ações sejam mais institucionalizadas, né, e não tão caseiras, vamos dizer assim. Então, feito isso, né, começamos, então, a organizar as 3 professoras essa proposta. Então, nós fomos traçando aí, como vocês podem ver na foto aí, né? Tem 3 colunas. Então, o que a Universidade de Antioquia, como que é a ementa dela, como que é lá de Matamoros e como é da nossa, né? Então, nós fomos colocando informações tanto da instituição, quanto do professor, quanto da disciplina que nós ministramos, a quantidade de alunos que nós atendemos, qual é o horário da nossa aula, para ver a questão do fuso horário, né, de como que nós nos adequaríamos em relação a um estar presente na turma do outro e vice-versa. Então, nós fomos fazendo uma organização, né, uma sistematização das ações, que, na verdade, no final de toda a nossa proposição, foram 6 semanas que nós planejamos, né? 6 semanas de ações diferentes. Então, a primeira ação, nós planejamos uma troca, né, uma troca cultural, e não só cultural, mas também acadêmica. Então, a gente vai, depois eu vou falar um pouquinho mais dessa ação inicial, mas nós fizemos uma discussão sobre a nossa universidade, o nosso sistema educacional do país, né? As leis que regem esse sistema educacional. Traçamos também nessa organização um estudo de caso e, por fim, um processo avaliativo. Então, nós tivemos, né, no final dessa organização, então, tinha 34 pessoas da pedagogia, 50 pessoas da psicologia lá da Colômbia e 40 pessoas da letras, né, lá do México.
Só que um fato curioso é que nesse COIO, essas 34 pessoas da pedagogia, na verdade, é uma turma constituída de alunos da graduação e da pós-graduação. Então, como é que nós fizemos? Como eu ministro aula tanto na graduação, e eu também gostaria, como era uma primeira experiência minha de intercâmbio COIO, eu perguntei para o Renato se era possível abarcar também os meus orientandos, né, do programa de pós-graduação em educação. E então, nós fizemos essa vinculação entre alunos da graduação e da pós-graduação, e também, como eu sou tutora do PET Pedagogia, alguns petianos quiseram adentrar, né, nessa ação, mas esses petianos também são alunos do curso de graduação. Então, de uma forma geral, né, nós tivemos alguns alunos da graduação, a maioria deles, e alguns orientandos meus do programa de pós-graduação. Então, o grupo da UEM ele ficou constituído da seguinte maneira, né? A turma 2 da graduação da pedagogia presencial sede, do período matutino, alguns acadêmicos da turma 32, que eu também ministro aula, que quiseram participar, mesmo não sendo da turma 2, então eles concordaram em ter aula com a turma da noite, que eles sempre têm, mas também ter aula na turma da manhã, né? Aqueles que podem. Então, alguns integrantes do PET Pedagogia, não todos, e algumas orientandas da graduação minha, de TCC, de PIBIC, e também algumas orientandas de mestrado e doutorado. Então, essa foi a constituição do nosso grupo aqui da UEM. Então, como as primeiras ações, né, que nós tivemos foi... antes de iniciar o primeiro contato com os colombianos e os mexicanos, então nós fizemos toda uma organização de planejamento aqui com o grupo dos acadêmicos, tanto da graduação e da pós-graduação. Então, montamos um material, né, que nós socializaríamos com eles. Eu percebi que os alunos tiveram uma grande preocupação em montar os slides, colocando as escritas em espanhol para poder estar mais perto dos colombianos e dos mexicanos, né? E até nós montamos esse convite, esse folder aí, que foi uma ideia da professora Shirley, que ela queria divulgar com os alunos de lá, e acabamos, então, socializando com os alunos também do México e daqui. Então, montamos esse folder aí, né, para que pudesse ser o pontapé inicial. E depois das discussões iniciais, né, nós também, eu também, como no caso, eu combinei com os meus alunos aqui, que a cada ação nós iríamos fazendo avaliações constantes, porque vocês sabem como que é pedagogo, né? O pedagogo tem uma mania de planejar, avaliar, refazer, pensar nessa questão né, pedagógica mesmo. Será que está dando certo? Não está dando certo? Vamos rever, né? Vamos tentar pensar em outra estratégia metodológica para ficar mais coerente. Então, nós combinamos que faríamos avaliações desde as primeiras interlocuções. Então, no primeiro dia de contato com os 3 grupos, então, nós fizemos essas apresentações, né, que versaram sobre a instituição acadêmica, então, cada um mostrou a sua universidade, como funciona, a parte física, a missão, né, a incidência dessas universidades na região, no país e no mundo. Então, nós fomos mostrando várias questões sobre as características das universidades. Também abordamos, né, como que se dá esse sistema educativo, já que, tanto na pedagogia, quanto na psicologia e na letras, né, esses graduandos terão atuação nesse campo educacional também. Então, cada país foi mostrando essa organização de como que é essa organização do sistema educativo por faixa etária, como que funciona o aspecto público deles, né? Se eles pagam ou não alguma taxa, enfim. Então, nós fomos levantando essas questões. Discursamos também sobre aspectos culturais, né? Por exemplo, as comidas típicas de cada país e também de cada região.
Nós trouxemos também um pouquinho das danças, da cultura, como que o povo pensa o mundo e pensa a si próprio, e foi um movimento bacana, porque a partir dessas ações, logo na primeira ação, o que eu já consegui observar enquanto professora que ajudou a organizar essa proposta junto com as outras, né? Pelo menos olhando os meus acadêmicos aqui da graduação e da pós-graduação. Houve uma reverberação muito grande entre eles. Eles ficaram muito animados, entusiasmados, eles discutiam no grupo de WhatsApp, tanto comigo, né, no nosso grupo aqui interno da UEM, mas também no grupo de WhatsApp que eles estão com os demais colegas colombianos e mexicanos. Então, o movimento está sendo bem produtivo, bem bacana, né? Não é só uma ação que nós estamos fazendo no dia que nos encontramos ali, propriamente dito, mas eles estão em interlocução constante, como se fossem atividades assíncronas, né? Então, nós estamos avaliando, e também eu falo sempre com a Shirley e com a Ângela, e elas também estão me passando esse feedback de que foi uma importante ação de ampliação cultural para os nossos acadêmicos, né? Essa interlocução acadêmica também será um aspecto que, ao longo dessas 6 semanas, nós esperamos, né, contribuir, né, para essa interlocução acadêmica acontecer, porque eu farei inserções na turma da Shirley e da Ângela, e elas também, né, farão inserções na minha turma e na outra turma. Então, assim, nós pegamos um conteúdo específico da disciplina que é próprio da nossa disciplina aqui. Então, no caso, eu vou pegar um assunto da pedagogia que está na minha ementa e vou discorrer sobre essa temática na turma do México e na turma da Colômbia. A Shirley vai fazer a mesma coisa, vai pegar um conteúdo específico dela, mas que tem a ver com a minha disciplina e com a disciplina da Ângela, e falará conosco. Então, essa interlocução acadêmica está sendo bem oportuna, né? Os alunos estão aprendendo a trabalhar em grupo. Acho que essa é uma questão importante, né? Porque, principalmente para os pedagogos, eles precisam ter esse desenvolvimento do trabalho coletivo, porque eles estarão inseridos num contexto, né, que muitas pessoas estarão realizando cada um o seu papel ali dentro da instituição educativa. E também estamos desenvolvendo essa capacidade de planejamento nos nossos alunos, essa postura no momento de uma apresentação mais formal, né? O tipo de linguagem que eles usam. Falando sobre essa questão da apresentação, nós combinamos assim, que os brasileiros falariam em português e que os colombianos e os mexicanos falariam em espanhol, porque é interesse tanto nosso de ampliar o espanhol, quanto deles ampliarem a língua portuguesa. Então, nós estamos usando essas duas línguas, né? De uma certa forma, essa proposta COIL já está trazendo aos acadêmicos aqui da universidade a necessidade deles estarem se embrenhando no estudo de uma língua estrangeira, porque eles viram o quanto que isso é relevante ao seu processo formativo e o quanto que isso abre possibilidades, né, de interlocução com pessoas de outras regiões do mundo. E também esse COIL é uma forma desses estudantes estarem dialogando tanto com outros acadêmicos, né, de outros países, mas também com outros docentes de outros países. E que, na verdade, é uma possibilidade que a maioria dos alunos da pedagogia não teriam, pelo simples fato de que a maior parte dos pedagogos, né, que adentram, mesmo na instituição pública, que adentram no curso de pedagogia, a maioria não tem o estudo de uma língua estrangeira, né? Então, acho que eu estou vendo o COIL, né, nos cursos de licenciatura, como uma oportunidade bacana e possível, né, para trazer esses alunos
para um enriquecimento cultural, uma ampliação de visão de mundo, e isso está sendo bem bacana. Heloísa, licença, 2 minutos. Tá bom, estou terminando. Então, as possibilidades a partir do COIO, de uma certa forma, apesar deles poderem conhecer a outra realidade, né, que seria meio impossível eles não fazerem por meio desse COIO, eles estão primeiramente ampliando o conhecimento da própria realidade imediata, porque eles tiveram que pesquisar mais sobre o sistema educacional do Brasil, sobre a cultura do Brasil, sobre a nossa instituição. Então, eles tiveram que fazer um conhecimento mais imediato também daquilo que é, né, local. Uma segunda possibilidade são as parcerias acadêmicas, tanto para a universidade, quanto também para os docentes e para os acadêmicos, né? Uma ampliação da formação humana, tanto dos docentes quanto dos acadêmicos. Também o COIO, na minha visão, é um estímulo para as ações de intercâmbio presencial, né, quando for possível isso. E, por fim, é um incentivo para o estudo de uma língua estrangeira. Então, assim, de uma forma bem breve, né, é um esboço daquilo que nós conseguimos tecer até o momento. Ainda é uma experiência em andamento. Como eu falei para vocês, é uma experiência piloto para mim, mas eu já estou gostando muito e espero fazer outras propostas COIO. Obrigada, Felipe. Acho que deu o tempo, né? Correto, muito obrigada. Bom, Luciana, agora a próxima é a professora Raquel Vicente, correto? Olá, boa tarde a todos. Conseguem me ouvir? Sim. Boa Ótimo, tarde, deixa Raquel. Boa tarde, consegui chegar. Depois que a presa no trânsito. Conseguem ver a apresentação? Agora sim. Tá vendo? Ótimo. Então, vou iniciar, né? Bem, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer, né, o convite para apresentar esse projeto, na verdade, que a gente vem desenvolvendo, que é a iniciativa conjunta para o ensino e aprendizagem em desafios de saúde global e saúde única. Eu vou falar um pouco, uma introdução sobre o que é, né, esse projeto, mas também eu vou focar um pouco na questão de execução, avaliação e planejamento, que eu acho que é uma coisa bem prática. Esse é um projeto que eu coordeno aqui na UFES e tenho alguns parceiros internacionais que são coordenadores locais, a professora Luana, da Universidade Técnica de Munique, o professor Fábio, da Universidade de Munique, a professora Cajal, da Universidade Católica de Moçambique, Denise Carvalho, que é da Universidade Federal do Paraná, a professora Fatime, que é do Colégio AB no Kosovo, e também tem as professoras Raquel Baroni, aqui da UFES, e Sônia Raboni, da UFPR. E a gente, então, organizou esse curso, né? É um curso, então, que tem parceria de 6 instituições, de 4 países diferentes. Ele é um projeto financiado pelo Centro de Saúde Internacional da Universidade de Munique. E, recentemente, né, essa notícia, acho que é da última semana, ele foi um dos 60 projetos aprovados no mundo, né, teve 2 aqui do Brasil que foi aprovado com financiamento do DAAD da Alemanha para desenvolvimento de cooperação acadêmica internacional virtual. A gente, dentro desse projeto, desenvolveu um curso que é chamado Desafios de Saúde Global e Saúde Única, que tem um foco na formação dos recursos humanos, porque a saúde única é algo que vem sendo muito discutido após a pandemia, né, porque ela estuda a intersecção, né, a interconexão entre saúde humana, animal e ambiental. Então, a gente tem trabalhado isso em relação ao conhecimento técnico, mas para que você abranja as 3 áreas, é importante também que os alunos eles entendam como que é a prática interprofissional, também que desenvolvam competências interculturais e também saibam trabalhar com colaboração internacional. Então, esses são os focos que a gente trabalha nesse curso. A gente utiliza a abordagem COIO, então todas aquelas instituições que eu falei desses países, né, elas têm alunos que eles atuam em colaboração. A gente tem uma plataforma online onde a gente disponibiliza o conteúdo do curso e, além disso, os alunos eles desenvolvem projetos, fazem alguns debates e exercícios. Então, a gente tem tanto aulas, né, assíncronas quanto aulas síncronas.
Essa aqui é a plataforma que a gente utiliza, né, que é a plataforma do Centro de Saúde Internacional. É um Moodle, bem parecido com o que a gente usa aqui na UFES, por exemplo. Esse aqui é o programa que a gente desenvolveu da disciplina. O primeiro curso que a gente teve, ele foi de 29 de abril desse ano até 1 de julho, então uma duração de 9 semanas, com 90 horas. Ele é um modelo todo desenvolvido para ser já trabalhado online, então eu posso até mostrar depois um vídeo, né, que a gente tem, porque ele lembra muito o que é o Coursera, né? E a gente tem 10 horas, então, de aulas por semana, sendo que a gente já prevê o período, né, para eles trabalharem o conteúdo online, para estudarem e também para fazer um projeto, que é um projeto conjunto. Esse projeto conjunto, os alunos, eles trabalham em grupos, são alunos de diferentes países, a gente pega um de cada instituição, eles desenvolvem um projeto desde a primeira semana e apresentam no último dia. Aqui a plataforma, os objetivos de aprendizagem, mas basicamente, né, a gente tenta trabalhar competências colaborativas interprofissionais para trabalhar em saúde única, como trabalhar nesses times, né, como lidar com as doenças tanto transmissíveis quanto não transmissíveis, utilizando a saúde única, fazendo o reconhecimento, então, dessa interconexão, né, entre humanos, animais e o meio ambiente, e também como que isso é utilizado nas políticas de saúde, na questão de vigilância, quais aspectos bioéticos que a gente tem que observar, além disso, como aplicar isso para situações específicas, tudo isso que eles aprenderam, né, ao longo do tempo, e, além disso, ter uma experiência multicultural de trabalhos em grupo. E, para isso, né, a gente fez um desenvolvimento que foi de julho a dezembro do ano passado, de prospecção de professores que a gente identificou que eram professores-chave de diversos países, né? A gente preparou videoaulas que a gente colocou naquele Moodle, então foram 46 videoaulas, geralmente em torno de 10, 15 minutos. Então, além dele ter contato, o aluno, com os especialistas, né, das universidades parceiras, eles têm contato com especialistas de outras 24 instituições, que vão desde lá da Ásia, África, Europa e também região das Américas. Esse aqui é o desenho, né, que a gente utilizou, do desenho dos módulos. Então, sempre o primeiro módulo a gente trabalha a questão de competência intercultural, comunicação intercultural, faz exercícios sobre estereótipos, né, e também eles começam a desenvolver aquele projeto conjunto que eu falei, né, que a gente chama de Joint Project, que ele vai apresentar lá no final. Então, ele trabalha com o mesmo grupo sempre. E a cada semana, como vocês podem ver, esse aqui já é o módulo 2, que é de competência interprofissional e colaborativa, ele trabalha, né, ele continua trabalhando nesse projeto, e a gente tenta fazer o máximo de exercícios síncronos que os alunos eles consigam discutir em pequenos grupos, né? Então, eles estão trabalhando ali competência intercultural, diferentes visões, a língua que a gente utiliza é o inglês, né? Aqui, o terceiro módulo, que é saúde única, novamente eles continuam com a continuação do projeto, né, conjunto, mas eles têm um exercício de journal club. Isso aqui é tudo assíncrono, que são os parceiros, né, que ajudaram a gente. Essa parte de políticas de saúde, então, comunicação de risco na Covid, a gente fez a avaliação, por exemplo, de falas de diferentes presidentes, eles avaliaram, né, o que poderia ser melhorado, quais foram os pontos fortes, foi efetiva ou não aquela comunicação, e, novamente, né, eles trabalham esse conteúdo aplicado àquele problema no projeto conjunto. Aqui a parte de bioética, foi feito um debate sobre vacinação mandatória contra a Covid-19, então, também, né, a gente tem essas diferentes visões, sempre relembrando, né, mesmo esse que não é o projeto conjunto que eles desenvolvem ao longo do curso, a gente preparava os grupos, por exemplo, de debate, sempre considerando que deveria juntar pessoas de diferentes instituições. Então, não deixar, por exemplo, todos os brasileiros juntos, porque aí a gente perde um pouco o sentido. E esse aqui, que foi um módulo que não foi mandatório para o curso, mas para quem tinha curiosidade sobre questões de oportunidade em carreira, na saúde global, inserção da mulher no mercado de trabalho, também a gente teve esse módulo. Esse aqui foi a primeira aula, né? A gente teve 30 estudantes dessas instituições. Eles se matriculavam na respectiva instituição onde eles estudavam, na pós-graduação, e recebiam crédito naquela instituição. Então, aqui a gente tem os participantes, ainda mais uma folha de participantes que não coube aqui.
E agora falando um pouco, né, porque ali é como que foi, mas a gente tem as etapas anteriores. O planejamento ele é algo extremamente importante quando você vai trabalhar com isso. Então, identificar quais são as atividades-chave para você implementar uma atividade de COI. Então, aqui, por exemplo, como eu estava lidando também com financiamento, obviamente era importante colocar questões de contratação. A gente contratou, inclusive, estudantes que ajudaram a gente como assistentes. Mas sempre com prazo, então, identificar qual a experiência dessas pessoas que estão trabalhando, né, em aprendizagem colaborativa internacional. Identificar leituras que a gente poderia fazer para melhorar essa prática. Qual o conteúdo que é relevante dentro desse tema que é o curso que a gente está trabalhando. Então, tudo isso, né, considerar sempre, colocar sempre prazos, deixar tudo muito objetivo para que a gente consiga, né, concluir e não deixar nada para trás. O que a gente fez em relação aos módulos? Vocês viram que são vários módulos. A gente se dividiu em grupos de acordo com as áreas de formação. A gente tem médico, tem nutricionista, tem dentista, tem pedagogo na nossa equipe. Então, assim, veterinário. Então, é um grupo bem heterogêneo. E a gente se dividiu de acordo, né, com a expertise de cada um para discutir em pequenos grupos, como coordenadores de módulo, que a gente deveria abordar naquilo, quantas horas que deveriam ter, quais seriam os objetivos de aprendizagem. Nesse caso, por exemplo, do módulo Saúde Única, né? Tem 3 coordenadores, fui eu, a Sônia e a Cajal, e a gente definiu várias coisas. E aí a gente fazia reuniões periódicas depois para a gente desenvolver o curso como um todo, porque o módulo ele tem que um conversar com o outro, se interconectar. Então, nessas reuniões de grupo grande, né, com todos os participantes que a gente fazia, a gente definia quais os programas, cada um dava um feedback sobre o módulo do outro, algumas ideias. Outras coisas importantes que a gente tem que lembrar, né? Questão do material didático, ele tem que estar disponível em todos os locais. Com a gente, devido à pandemia, a gente ter ido, né, para o online, a gente consegue comprar, por exemplo, artigos ou livros para conseguir disponibilizar para esses estudantes. Mas sempre considerando quais são os regulamentos das diferentes instituições. Se vocês forem ver, por exemplo, a Alemanha, ela tem questões muito importantes em relação à segurança, direito de imagem, direito autoral, tanto que vocês viram que os slides dos estudantes, eu tirei o nome deles, né? Porque a gente precisa ter muito cuidado em relação a isso. Inclusive, é o tipo de plataforma que a gente usa, né? Geralmente, a gente usou o Zoom, por exemplo, para fazer as aulas síncronas. Também em relação, por exemplo, você deve reprovar um aluno por presença, por ele não estar indo na aula, tem diferentes regulações, dependendo da instituição. Então, isso tudo a gente decidiu que seria de que forma. Cada instituição faz da forma, né, que o aluno que está matriculado lá estaria acostumado a fazer. Mas, obviamente, a gente tem algumas conversas anteriores para deixar claro com o estudante que é uma disciplina internacional. Portanto, né, se a sua instituição ela não exige que você esteja presente em 75% das aulas, mas que como comprometimento por você estar fazendo, você vai fazer, né, você vai estar presente com aquilo. Avaliação, critérios bem claros também, né? Algumas universidades a gente tem que dar com uma grande ageamento, bem antes o aluno ele tem que saber quais são todos os critérios, então isso tudo a gente tem que considerar. Quais recursos que a gente tem, que é exatamente isso que eu falei, né? Considerar isso tudo e quais plataformas a gente vai usar, dependendo, por exemplo, se você tem um país como a Alemanha, né, que tem muita questão em relação à segurança, considerar, né, plataformas que sejam mais bem-vindas para essas instituições e também para as outras parceiras. Uma questão importante também quando você vai desenvolver uma atividade COIL é que você precisa que os cronogramas, né, eles encaixem. Então, os semestres eles têm que se encaixar em diferentes instituições. Então, a gente fazia, por exemplo, algumas planilhas, né, para a gente descobrir quando que estaria correndo o semestre em cada período e quando que a gente teria interconexões. Obviamente, quanto mais longo o curso você fizer, mais difícil você vai ter esse período em que todas as instituições vão estar tendo aula. Esse aqui é um exemplo, por exemplo, né, que a gente colocou para este ano em outubro. A gente já fez uma disciplina, né, no mês de abril a julho. A gente não conseguiria, a gente teria dificuldade porque algumas instituições elas não teriam. Então, a gente decidiu fazer a próxima turma para o próximo ano.
Outra coisa importante, considerar feriados em diversos países, né, para que você não esteja em feriado em um local e no outro, e aí você marca uma aula síncrona, o aluno ele não aparece. Então, isso aqui também é algo que a gente tem que considerar. Né? Definição de créditos, eles também são diferentes dependendo da instituição. Enquanto para a UFES, por exemplo, o IFPR, um crédito equivale a 15 horas, na LMU e na TUM são 30 horas. Na UCM são 25, né? Então, assim, você tem que pensar também em relação a isso, porque o aluno que fez esse curso de 90 horas, ele recebe mais créditos na UFES do que na LMU. E aí, inclusive, a gente avaliou isso com os alunos no final do curso, se deveria ser aumentado, por exemplo, para os alunos da TUM e da LMU, por causa da quantidade, né, de exercício que a gente tem, porque é um curso que a gente faz muito exercício e muito exercício em colaboração, tá? Em todos os módulos ele vai ter pelo menos um, além do Joint Project. Então, é importante, né, que a gente tenha considerações em relação a isso, aos créditos e também ao período de oferta, já que a oferta é feita dentro dos cursos, né? Aqui na UFES a gente fez pelo PPGDI, que é o Programa de Pós-Graduação em Doenças Infecciosas. Antes do curso, né, a gente tem que selecionar os estudantes, então, considerar a questão de línguas, deixar muito claro quais são, né, os objetivos do curso, como que ele vai funcionar. E, além disso, para ficar mais claro ainda, depois que você selecionou os estudantes, o que a gente fez? A gente fez reuniões com os alunos, por exemplo, aqui da UFES eu fiz, junto com a professora Raquel, uma reunião com os alunos que estavam matriculados, para deixar muito claro do que se trata o curso, o que a gente precisa de você, a gente precisa que você esteja presente, porque se as atividades elas são colaborativas com alunos de outros países, você precisa estar presente, né, no momento síncrono, por exemplo. Então, isso tem que ficar muito claro, até para o aluno ele decidir, né, isso não dá para eu fazer, então eu não consigo me comprometer, que ele saia antes para não ter problema, inclusive durante, né, a execução do curso. Outra coisa importante, né, a equipe ela tem que estar conversando, então você tem um planejamento antes da aula. A gente recebia, por exemplo, do coordenador do módulo, como seria feito naquele dia. A gente tem 15 minutos para fazer boas-vindas e dizer quais vão ser as atividades, apresentar a agenda para os participantes. Depois a gente vai ter mais meia hora para fazer discussão e revisão do que foi falado. Depois a gente vai se dividir em pequenos grupos para fazer o Journal Club. Então, a gente tem um tempo e vai voltar e discutir o que a gente viu nos pequenos grupos com a turma inteira. Então, isso é importante de você enviar para os seus colegas, né, antes. E o que a gente fazia? A aula começava a meio-dia e meio a gente se reunia para fazer cheque de técnico e também para ver se a equipe tinha alguma dúvida em relação ao programa do dia. E aí, também, no final da aula, terminava às 15h, a gente ficava mais 15 minutos para avaliar o que você achou dessa sessão, o que a gente poderia melhorar, quais foram os pontos positivos. Isso com a equipe que está participando. Acompanhamento dos alunos do curso é importante, né? Eles estão acessando o Moodle, eles estão participando do projeto conjunto, eles estão participando das sessões, então isso que é muito importante, né? Por isso que é tão importante você deixar claro no início, para você também não ter abandono de participantes ao longo do tempo, né? Então tem que ficar muito claro como que funciona o curso. Licença, Raquel, 5 minutos. Ok. Outra coisa, né, a avaliação do curso a gente faz ao longo do tempo, então todo módulo você vai ter um formulário lá para avaliação, né, do que poderia melhorar. A gente ainda fez uma avaliação final também dentro do Moodle e mais uma reunião local no final do curso com todos os participantes para ter o feedback, né, dos participantes de cada local. Então, no final do curso, eu me reuni com os alunos da UFES, né, que estão matriculados na UFES, para eles me falarem quais foram os pontos positivos, negativos, o que poderia melhorar. E aí, baseado nisso tudo, a gente faz um replanejamento, né? Esse aqui foi a penúltima reunião que a gente teve uma reunião ontem também, para avaliar o próximo período, que ideias que a gente vai ter para melhorar alguns módulos, o que a gente deve manter, né? Que coisas, a questão dos créditos que eu falei com vocês, né, dos estudantes da TUM e da EMU, se eles não deveriam ser melhores. Então,
Então, isso tudo a gente tem que replanejar para que no próximo período, né, para o próximo semestre, a gente tenha um curso, né, que a gente tenha já consertado esses pontos que estavam ainda um pouco fracos. E aí, a conclusão, a gente publicou também um artigo explicando tudo o que foi feito, né, como que a gente fez toda a organização do curso, mas, resumindo, né, inclusive a parte que você planeja, ele envolve uma colaboração muito grande, muito intensa. Isso ajuda a gente a internacionalizar o currículo, ajuda alunos a terem experiências de intercâmbio, mesmo no meio de uma pandemia, que foi o que a gente experimentou, né? E muito interessante o feedback dos alunos, né? A gente fez em língua inglesa, então, alunos que eram mais inseguros em relação a utilizar o inglês, eles começaram a se sentir mais seguros. Em relação ao próprio conteúdo, então foi algo muito interessante, inclusive foi uma das coisas que a gente perguntou nessa avaliação dos grupos. Você acha que a gente deveria ter outros cursos nesse formato, né, com alunos de outros locais? E eles sim, porque a gente consegue ter diferentes visões, principalmente quando a gente pensa, né, em problemas de saúde, é extremamente relevante. Esse é o artigo, né, essas são as universidades participantes. Não sei, tem um tempinho aí, Felipe, ainda? Tem 1 minuto. 1 minuto, só para mostrar, porque eu queria ter mostrado na outra reunião, né? Esse aqui é um exemplo, por exemplo, de um dos vídeos da videoaula, são sempre muito pequenos, né? Então, ela tem o nome do módulo, o nome do professor, qual a universidade que ele atua. Essa aqui é uma aluna nossa, que é assistente, né? E ela entrevista um professor de Singapura, que é o Lin Favang, que é um dos professores assim líderes nessa pesquisa de Covid. Então, assim, isso foi algo muito interessante também, né? Porque eu vejo, a gente teve vários alunos que ajudaram, né, nesse desenvolvimento, que foram assistentes, e o desenvolvimento deles também, até porque eles foram contratados pela LMU, então acho que isso já ajuda bastante ter um contrato de trabalho, né, de prestação de serviço. Mas também a questão, né, do desenvolvimento deles, eles se envolveram muito, os exercícios eles ajudaram a propor. Então, assim, é super interessante, eu acho que eles ganharam bastante também, esses assistentes, não só os alunos que participaram. Prontinho, Felipe. Obrigado, Raquel. Por nada, obrigada a vocês. Luciana, agora é a vez do Michael, correto? Isso, agora é o Michael da Silva Barreto, da UEM, do Departamento de Informática. Isso, é contigo agora, Michael. Ok, muito obrigado. Deixa eu transmitir aqui os slides que eu elaborei. Queria já iniciar agradecendo a Luciana pelo convite que ela dirigiu a mim, para que eu pudesse estar aqui compartilhando algumas experiências com a questão da internacionalização. E fiquei muito feliz com o convite dela em poder compartilhar algumas experiências. Confirma para mim, fazendo favor, se está transmitindo certinho aí? Sim. Sim, obrigado, Felipe. Então, vamos lá. Eu sou o Michael Barreto, professor do Departamento de Enfermagem aqui da Universidade Estadual de Maringá, e vou compartilhar com vocês algumas experiências que eu percebo que podem nos auxiliar nesse processo de internacionalização, tanto do currículo, como também em outras atividades junto aos nossos estudantes, os nossos alunos, nos diferentes cursos de graduação que nós temos nas nossas universidades. E eu coloco inicialmente que a questão da internacionalização ela é um desafio, eu pelo menos enxergo dessa forma, especialmente porque eu sou enfermeiro, minha formação de base é em enfermagem e me formei não há tanto tempo assim, mas a questão da internacionalização ainda não vinha com tanta latência como nós temos discussões hoje sobre a internacionalização do currículo. Então, eu venho de uma formação na qual a internacionalização não era algo tão presente, tão notório. E aí acaba sendo um pouco mais difícil a gente aplicar uma forma nova de ensino com a qual a gente não teve contato, né, quando era, por exemplo, aluno. E isso é um dos desafios que eu vejo, especialmente na minha trajetória. Algo que me facilita um pouco a trabalhar com a internacionalização foi o fato de, durante o doutorado, eu ter tido uma experiência de doutorado sanduíche na Universidade de Navarra, na Espanha. E é nesse momento que a internacionalização entra
na minha vida, na minha formação, e eu percebo quanto a internacionalização ela colabora para uma formação do profissional de forma ampliada, né? A gente aumenta o nosso campo de visão e aumenta a nossa possibilidade de interpretação dos cenários a partir da internacionalização. E eu já sou docente há 9 anos, mas aqui na UEM eu estou há 3 meses, faz 3 meses que eu me incorporei ao departamento de enfermagem, então algumas das minhas experiências que eu vou comentar com vocês, elas não foram especificamente desenvolvidas aqui na UEM, outras estão sendo desenvolvidas agora, e uma outra situação que me coloca como desafio é que eu venho de uma experiência de docente em instituição de ensino superior privada, onde também a questão da internacionalização em certa medida, fica à margem das discussões centrais, então, por isso, né, todo esse processo de formação e de trabalho me colocam a internacionalização como um desafio pessoal, mas que eu tenho tentado superar e colocar na minha prática. E um outro fator que eu considero importante para esse processo de internacionalização dentro da minha experiência é que desde 2015 eu coordeno aqui no Brasil uma rede de colaboração na área da enfermagem, que é a Rede Internacional de Enfermagem e Cuidados Críticos, que é uma iniciativa da Organização Pan-Americana de Saúde. E nessa rede eu trabalho com professoras da Argentina, da Colômbia, do México, do Peru, e aí a gente começa a estabelecer algumas conexões de trabalho que podem também se refletir no nosso ensino, na nossa prática enquanto docente. Eu dividi aqui a minha apresentação de experiências nas áreas da pesquisa, do ensino e da extensão, tanto em ações que eu já venho desenvolvendo, como ações que eu estou organizando para desenvolver. E aí, por exemplo, na área da pesquisa, eu coloco aqui 2 projetos que eu estou orientando agora, na verdade eu sou orientador, no outro co-orientador aqui na UEM, que abordam, né, como objeto de estudo uma população internacional. E isso, em certa medida, também colabora para a internacionalização dos nossos alunos. Então, um projeto, a gente está desenvolvendo uma revisão sistemática qualitativa sobre as experiências dos profissionais de saúde quando eles interagem, quando eles cuidam da população imigrante e refugiada. Então, quando a gente coloca, né, uma pesquisa na qual a gente tem uma população que está sendo analisada, que está sendo estudada, que está sendo acompanhada, e é uma população internacional, isso também já vai criando no aluno, estabelecendo no aluno algumas competências relativas à internacionalização. E um outro projeto que eu estou orientando de iniciação científica, ele está intitulado como Avaliação do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos de Imigrantes e Brasileiros. Então, a gente vai fazer uma comparação entre as características das crianças que nascem aqui no Brasil, que são filhos de brasileiros, e aqueles que nascem aqui no Brasil, mas que são filhos de imigrantes. Também, então, trabalhando com essa população internacional, e nesses 2 projetos nós temos 4 alunos de graduação envolvidos. Além disso, eu também tenho aqui na universidade um projeto de pesquisa multicêntrico. Esse projeto é o que eu institucionalizei para a solicitação do meu TID, do meu Tempo Integral de Dedicação Exclusiva, e é um projeto onde, mais uma vez, a gente trabalha com a população imigrante e refugiada, um projeto bastante amplo, onde nós queremos avaliar os aspectos que influenciam sobre o funcionamento familiar de indivíduos imigrantes e refugiados. Então, no Brasil, nós temos 3 universidades parceiras, que é a UEM, a Federal de Roraima e a Federal de Pelotas. Em Portugal, nós temos parceria com a Universidade do Porto, na cidade do Porto, a Universidade Católica Portuguesa, na cidade de Lisboa, e a Universidade São José de Cluny, que fica na Ilha da Madeira. E, com relação aos pesquisadores espanhóis, nós estamos com parceria com a Universidade Pública de Navarra, a Universidade de Huelva e a Universidade de Castilla-La Mancha, que são também 3 universidades europeias e espanholas em cidades nas quais há também uma grande incidência de imigrantes e refugiados. E aí nós estamos desenvolvendo este projeto, do qual aqui da UEM participa uma aluna de mestrado, sua dissertação está vinculada a este projeto, e uma aluna de graduação
também auxiliando-a no processo de coleta e análise inicial dos dados. Então, colocando os alunos também para atuar em pesquisas nas quais nós nos reunimos com pesquisadores de distintos países. Isso também eu vejo como uma alternativa, uma proposta de colaborar com a internacionalização dos nossos alunos. E também outra estratégia que eu percebo bastante relevante é trabalhar com a internacionalização das nossas publicações científicas a partir, especialmente, desses estudos multicêntricos. E, a partir daí, então, convidar esses pesquisadores internacionais para comporem parte da autoria desses trabalhos e também buscar periódicos latino-americanos ou até mesmo periódicos de circulação anglo-saxônica para que a nossa publicação também se torne uma publicação internacional e os nossos alunos que participam desses projetos também possam estar vinculados a essas produções. Então, aqui, por exemplo, um estudo que eu publiquei com uma professora da Espanha, que foi a minha orientadora de sanduíche, a professora Cristina Garcia Vivar, nós publicamos numa revista da África do Sul. Um outro estudo que também ela participa, que nós publicamos no Journal of Advanced Nursing, que é uma revista inglesa, um outro que a gente publicou numa revista da Espanha, Enfermeria Intensiva, publicamos um outro no International Nursing Review, que é a revista do Conselho Internacional de Enfermeiros, que fica alocada na Suécia, e nesse estudo nós contamos com a participação da professora Cristina da Espanha e da professora Meryl Mitchell da Austrália. E, por fim, aqui, um estudo que nós publicamos na Revista Cubana de Enfermeria, onde estão, como autores, os professores que compõem essa rede internacional de cuidados intensivos, da qual eu faço parte, coordeno aqui no Brasil desde 2015, e temos, dentro da autoria desse trabalho, 2 alunas de graduação. Então, nesse sentido de também permitir que os nossos alunos circulem pelas publicações internacionais e se insiram dessa forma também no meio internacional. Além disso, na área do ensino, algumas atividades que nós estamos desenvolvendo, aqui também na UEM estamos agora divulgando um evento com atividades de ensino, palestras, mesas redondas, que ocorrerá em outubro, entre os dias 25 e 27 de outubro. Nós estamos com palestrantes da Colômbia, do Peru, Portugal e México já confirmados. É um simpósio internacional do programa de pós-graduação, mas que ele é aberto também para os alunos da graduação. E estou acompanhando as inscrições e vários alunos do nosso curso de graduação têm também se inscrito, e é uma estratégia, uma forma também de promover a proximidade desse aluno com conteúdos ministrados por professores de outros países, outras instituições, outros contextos, que vão falar sobre um tema também global, que é a pandemia da Covid-19. Então, estamos organizando esse evento internacional que ocorrerá nos próximos dias aqui na nossa universidade. Além disso, uma situação de ensino que eu gosto bastante é o estudo de um caso que aconteceu realmente conosco quando estávamos em campo de estágio. A gente atendeu um paciente que é argentino, e ele era o paciente, mas estava acompanhado de sua esposa. Isso já tem uns 3 anos que aconteceu, e desde então eu criei um caso retratando a situação que foi vivenciada para que a gente pudesse discutir com os alunos dos seguintes anos que não tiveram contato com esse paciente internacional em específico, para que eles pudessem conhecer a história e pensarem, caso esse paciente chegasse até eles, como eles poderiam conduzir a situação. Então, eu ministro aqui na UEM a disciplina de saúde do adulto, e gosto muito de trabalhar com casos clínicos para discussão, e aí elaborei esse caso pautado na teoria do cuidado transcultural de Madeleine Leininger, que é uma enfermeira que nós temos que trabalha com o cuidado transcultural, e aí a gente discute o caso desse paciente que deu entrada no hospital com um acidente vascular cerebral, e ele e a esposa são argentinos e se mudaram recentemente para o Brasil. Aí, nesse caso, os alunos eles devem encontrar fatores de risco comuns a todas as pessoas, mas também fatores de risco específicos, especialmente relacionados à nacionalidade daquele indivíduo, que cooperaram para a ocorrência da doença, para que essa doença se estabelecesse.
E a partir daí, dessa discussão, eles também precisam traçar um plano de cuidados para a alta desse paciente, que vai para casa com limitações e sequelas, pensando também nos aspectos relativos à nacionalidade e também como elaborar um plano de cuidado para um paciente que não fala português. E a gente geralmente entrega esse plano de cuidado por escrito, então os alunos são estimulados a pensarem, né, em outro idioma, estabelecerem esses cuidados, pesquisarem, investigarem como eles poderiam, da melhor forma, retratar esses cuidados para a alta desse paciente. Então, é uma forma também de fazer com que os alunos, eles pensem na população internacional que estejam sob seus cuidados. E é algo que tem acontecido de forma crescente no nosso meio. Aqui em Maringá, por exemplo, nós temos uma grande população de imigrantes, né, imigrantes haitianos, imigrantes venezuelanos, e de países africanos em menor proporção, mas temos também. E a gente precisa preparar esses enfermeiros que estarão lá na assistência para lidar com essa população multicultural, com essa população de diferentes etnias, diferentes nacionalidades, que vem de diferentes contextos, né? Então, a gente, ao discutir um caso desse, também está ampliando o olhar do nosso aluno para essas questões. Um outro exemplo no ensino é que eu estou elaborando um COIO, né, como as colegas trouxeram antes, vários exemplos de COIO que já aconteceram, que estão acontecendo. Eu estou, neste momento, desenhando esse COIO, que vai ser para o programa de pós-graduação aqui da nossa universidade. A disciplina está intitulada como Promoção da Saúde das Famílias no Marco da Saúde Planetária, e é um COIO que está sendo estabelecido entre a UEM, a Universidade de Alicante, na Espanha, e a Universidade de Concepción. Então, na Universidade de Alicante, eu já contactei o professor José Ramón Martínez, e na Universidade de Concepción, a professora Viviane Jofre, e nós três juntos já desenhamos o programa da disciplina, já temos os conteúdos que serão ministrados, a forma de trabalho. O idioma que nós selecionamos será predominantemente o espanhol, mas não colocaremos restrições para os alunos brasileiros, então não será exigido, por exemplo, nenhuma certificação de nível de língua espanhola, ou não será feito nenhuma entrevista com esse aluno para ver o seu nível de compreensão, porque a gente acredita que há uma similaridade entre o português e o espanhol. A gente também já conversou sobre a importância da utilização de um material muito visual, né, não só a questão da fala, mas também trazer muita imagem, onde o aluno ele possa situar o conteúdo que está sendo trabalhado naquele momento, além de escutar o que está sendo falado. E também estabelecemos que uma comunicação um pouco mais lenta, tanto em português como em espanhol, elas são passíveis para brasileiros e latino-americanos e espanhóis, para conseguirmos estabelecer essa comunicação durante o processo de formação. E a nossa ideia, então, é trabalhar de forma problematizadora com assuntos relativos à saúde planetária, trazendo também essa visão global, e saúde planetária é um conceito que nós temos trabalhado dentro da enfermagem de famílias, onde aspectos que acontecem em distintas partes do globo afetam a saúde das famílias de forma geral. Então, por exemplo, nada mais claro que a questão da pandemia, que é uma situação que começa na China, e em poucos meses ela está presente em todo o planeta, mas também situações de guerra, conflito, aquecimento global, mudanças climáticas a partir disso, fluxos migratórios, que são todas situações que estão acontecendo no mundo de forma globalizada e que, em certa medida, impactam e repercutem sobre a vida das famílias. E nós queremos trabalhar como estas situações têm impactado e de que forma nós podemos ajudar as famílias a se tornarem mais resilientes vivenciando estas situações. A nossa oferta está programada para essa disciplina em setembro de 2022, com a participação de alunos da Espanha, do Brasil e do Chile, dos programas de pós-graduação, nível mestrado, das 3 universidades que estão compondo a proposta. No momento atual, nosso status estamos estabelecendo o acordo de cooperação com a Universidade de Concepción,
a Bia do ECI tem me ajudado neste processo. Com a Universidade de Alicante, a gente já tinha um contrato, um convênio estabelecido, mas com a Universidade de Concepción não. Estamos nesse processo agora para estabelecer toda a parte burocrática e então darmos início no segundo semestre do ano que vem, nessa disciplina que já foi pensada e elaborada pelos 3 professores. Licença, 5 minutos. Perfeito. No que tange à extensão, nós estamos também desenvolvendo algumas atividades, a ideia, inclusive, é ampliá-la. Com essa aluna do mestrado que está participando do projeto multicêntrico, que faz as coletas de dados com as famílias imigrantes aqui em Maringá, nós também estabelecemos a realização de visitas domiciliares às famílias imigrantes que apresentam maior vulnerabilidade. Então, em parceria com o Instituto Sendas, que é um instituto que nós temos aqui em Maringá, que acolhe a população imigrante, a gente estabeleceu um processo de trabalho junto com eles e, a partir das famílias que eles indicam para nós realizamos visitas domiciliares, levantamos os principais problemas de saúde, problemas sociais, problemas de relacionamento familiar e estabelecemos intervenções de enfermagem para essas famílias no intuito de tentar auxiliá-las. A ideia é também aproximar alunos de graduação, formalizar isso como uma proposta de um projeto de extensão e fazer com que esses alunos da graduação também possam estar em contato com essa população internacional, desenvolvendo habilidades cognitivas, habilidades linguísticas, habilidades relacionais, para se tornarem enfermeiros melhor formados e possam chegar no mercado de trabalho com uma perspectiva diferente do cuidado. Acredito que, na minha perspectiva, alguns facilitadores e alguns dificultadores que eu tenho percebido nessa questão da internacionalização. Então, por exemplo, especificamente, no meu caso, o fato de ter feito o doutorado sanduíche é um facilitador para identificar a internacionalização como algo relevante e mandatório para a formação dos nossos alunos. O domínio de uma segunda língua também é algo que facilita. Participar de uma rede de cooperação internacional, e eu convido a todos os professores que estão aqui nos assistindo, que busquem nas suas áreas quais são as redes internacionais com as quais vocês poderiam estabelecer contato, estabelecer relação de trabalho, mas, mais que tudo, eu acredito que como facilitador, é a disposição, o fato de você querer desenvolver, promover a internacionalização dentro do seu curso, dentro das suas atividades, dentro do seu programa de pós-graduação. Como dificultadores, eu identifico que em algumas instituições, algumas universidades, ainda pode haver uma burocracia para o estabelecimento de acordos de cooperação internacional, algo que aqui na UEM a gente já tem conseguido superar, com um processo de desburocratização do estabelecimento dos contratos de cooperação, mas às vezes lá fora ainda há alguma burocracia, ou mesmo aqui no Brasil em outras IES. A alta demanda de trabalho dos docentes é algo que também dificulta esse processo. Nós temos já uma grande quantidade de atividades e a internacionalização é algo que também demanda tempo, também demanda atenção da nossa parte, e o fato de termos já uma carga de trabalho acentuada é algo que pode funcionar como um dificultador ou um limitador. E também outra dificuldade que eu tenho percebido é ampliar o interesse do corpo docente, talvez, eles imersos nesse contexto da demanda, da alta demanda de trabalho, é difícil você conseguir ampliar o interesse, Então, por exemplo, nós recebemos aqui na UEM há alguns dias um convite de COIO para uma universidade da Colômbia, tinha várias disciplinas da enfermagem, infelizmente nenhuma delas batia com o que eu trabalho na graduação, mas eu peguei aquele convite e repassei para os professores da área que trabalham aqui na UEM essas questões que poderiam ter uma aproximação com essa Universidade da Colômbia, mas infelizmente não conseguimos estabelecer esse processo. Então é algo que eu vejo um pouco como desafiador, incrementar o interesse do corpo docente de forma geral. E para finalizar, dizer que vivemos num mundo multicultural, todos nós sabemos disso, e creio que precisamos trazer isso para o nosso processo de formação. Eu sei que é um desafio, mas, ao mesmo tempo, vejo como um desafio estimulante. Agradeço a todos pela atenção e a Luciana, mais uma vez, pelo
convite para estar aqui. Muito obrigado.